Fase 14, item 14.1. Notas pontuadas e as diferenças na subdivisão. Como você já aprendeu no item 4.2, o ponto de aumento colocado à direita de uma nota aumenta metade do seu valor. No caso de uma colcheia pontuada, seguida de semicolcheia, você aprendeu que a colcheia pontuada equivale a 3 semicolcheias, correto? Muitas vezes, porém, ao executar a colcheia pontuada seguida de semicolcheia, há um erro de execução, prolongando ou reduzindo o tempo dessa nota pontuada, criando uma métrica diferente, o que deve ser evitado. Dessa forma, para um melhor entendimento de como executar, vamos olhar a subdivisão da colcheia pontuada seguida de semicolcheia. Veja o seguinte exemplo num compasso 3x4. Sendo um compasso 3x4, temos que o compasso possui 3 tempos e que cada tempo equivale a uma semínima. Se subdividirmos essas semínimas em colcheias, cada semínima equivale a 2 colcheias, correto? Então, o compasso 3x4 pode ser preenchido por 3 semínimas ou por 6 colcheias. Ouça o exemplo a uma velocidade de 60 semínimas por minuto. Se subdividirmos novamente o que se chama de bissubdivisão, agora dividindo cada colcheia em 2 semicolcheias, teremos 12 semicolcheias num compasso 3x4, ou seja, 4 figuras para cada tempo do compasso. Ouça o exemplo a uma velocidade de 60 semínimas por minuto. Dessa forma, se fôssemos escrever a colcheia pontuada com semicolcheia, utilizando a escrita apenas em semicolcheias, teríamos a seguinte escrita. Ouça o exemplo das 2 escritas e perceba como soa exatamente igual. Vamos acelerar esse exemplo agora para uma velocidade de 80 batidas por minuto. Perceba que só ficou mais rápido, mas a proporção entre as figuras continua a mesma. Fale a sílaba tá, seguindo as batidas do metrônomo a 80 semínimas por minuto. Se o intérprete não realizar essa forma rítmica, é possível acontecer um erro de aumentar o valor da semicolcheia realizando um movimento de tercina, ou diminuir o valor dessa semicolcheia transformando-a numa fusa. Ouça a versão correta à esquerda e depois ouça a versão incorreta como tercina à direita.
Percebeu a diferença? E isso muitas vezes acontece nos nossos hinos. Ouça, por exemplo, a introdução do hino 29, a uma velocidade média de 76 batidas por minuto da forma correta. E em seguida, ouça na mesma velocidade, mas de forma tercinada incorreta. Percebeu como a forma incorreta não tem a mesma precisão rítmica da colcheia pontuada seguida de semicolcheia? Por isso é essencial que o intérprete desenvolva a sua pulsação interna para manter a métrica do hino, mesmo sem regência, especialmente nas notas pontuadas. Outro erro que pode acontecer é o músico reduzir o tempo da semicolcheia, transformando-a numa fusa. Ouça a versão correta à esquerda e depois ouça a versão incorreta à direita. Percebeu a diferença? Isso muitas vezes acontece nos nossos hinos. Ouça, por exemplo, a introdução do hino 37, a uma velocidade média de 80 batidas por minuto, da forma correta, e em seguida ouça na mesma velocidade, mas de forma incorreta, usando fusas no lugar das semicolcheias. Percebeu como a forma incorreta soa ruim, dificultando inclusive a forma de cantar? É importante notar que a proporção entre a colcheia pontuada e a semicolcheia deve ser sempre a mesma, independente da velocidade de execução do hino. Ouça duas versões do hino 37, ambas corretas, mas a primeira na velocidade mínima e a segunda na velocidade máxima.
Com todos esses exemplos, você percebeu que a subdivisão é que influencia na execução correta da colcheia pontuada e da semicolcheia. Esse conceito sobre a subdivisão é muito importante para compreender o último caso de execução equivocada. Existe a execução métrica equivocada em situações em que temos as figuras musicais grafadas de modo idêntico, mas a velocidade da subdivisão é diferente. Veja o caso da colcheia pontuada seguida de semicolcheia num compasso 3/4 e num compasso 9/8. Aparentemente, ambas são exatamente iguais. Porém, a execução delas é diferente, porque a subdivisão delas é diferente. Ouça, por exemplo, o hino 19, de compasso 4/4, na velocidade média de 72 semínimas por minuto, executado de forma correta. Ouça agora o hino 118, de compasso 6/8, na velocidade média de 108 colcheias por minuto, executado de forma correta. Note que a velocidade desse hino é de 108 colcheias por minuto, enquanto o hino 19 é de 72 semínimas por minuto. Ouça a diferença das velocidades da subdivisão no metrônomo. Percebeu a diferença entre a colcheia pontuada seguida de semicolcheia entre esses dois hinos? O equívoco é que muitas vezes o intérprete executa o hino 6/8 como se fosse o hino 4/4, o que faz com que a semicolcheia soe como uma fusa. Ouça a versão incorreta. Agora, a versão correta. Vamos praticar? Ouça agora o metrônomo fazendo apenas as batidas da colcheia pontuada e da semicolcheia num compasso de 6/8. Fale a sílaba tá, seguindo as batidas do metrônomo a 108 colcheias por minuto. Ouça agora o metrônomo fazendo apenas as batidas da colcheia pontuada e da semicolcheia. Fale a sílaba tá,
seguindo as batidas do metrônomo a 80 semínimas por minuto. Percebeu a diferença? Então sempre verifique a subdivisão em semicolcheias de cada fórmula de compasso e em cada velocidade média, para saber exatamente como executar corretamente a colcheia pontuada seguida de semicolcheia.